Hoje a gente vai entrar, então, na nossa primeira abordagem, nossa primeira aproximação desse seminário. Então, só entendendo assim que seminário não tem um caráter de finalizar, né, de amarrar, de definir toda todo o tema. Pelo contrário, seminários têm como proposta a gente abrir diálogo, né, aproximações, tocar esse tema. E o tema a gente abordou no primeiro seminário, foi Raiz do Yoga. O segundo a gente falou sobre o yoga depois do êxtase, bem legal, achei bem bacana. E esse agora, eu acho que é talvez interesse para muitos professores a gente pensar o yoga, o seu entrelaçamento com o capital, né? O capital, o capitalismo mesmo, e os desejos que o capital promove na gente, e como organiza nossos desejos, nossos corpos, e saúde psíquica. Pensarmos, então, as problemáticas no qual a canalização de todos os desejos para um só lugar vai produzir na gente um hábito, uma tendência, uma forma de pensar e de viver, que é o que nós vemos hoje, né? Amarrados pelo capital, desejando não só o capital dinheiro, mas o capital simbólico, né? No sentido de nós estarmos sempre girando em torno do acúmulo de coisas. É assim que os povos indígenas, como muito bem coloca Schopenhauer na Queda do Céu, o xamã brasileiro Yanomami, ele nos organiza, né, nos diz que nós somos povos da mercadoria, que eu acho que é uma definição genial para a gente, somos nós. Então, hoje a gente, nesses 3 dias de seminário, nós vamos brincando aí de abordar o yoga envolvido em sociedade capitalista. Eu acho que isso é raro, ainda é raro, por mais estranho que possa parecer para mim mesmo, né? Há pouca discussão pensando em yoga e organização capitalista. A gente sempre já começou, hein? A gente sempre se imagina, é, é, a gente sempre foi melhor dizendo, criado para imaginar, colonizado nosso corpo para imaginar, para pensar, que o yoga ele paira eterno acima de todas as sociedades. Isso faz com que a gente fique absolutamente alienado, distraído dos papéis que nós temos na sociedade, e mais do que isso, do que o próprio papel que o yoga, que surge como uma linha de fogo, uma máquina produtora de corpos desalienados, desalienantes, não é essa a proposta de Avidya, né? Sair da ignorância, e é capturado pelo capital, e hoje a gente está envolto nisso. Na aula de amanhã, na aproximação de amanhã, nós vamos pincelar essa ideia que os professores de yoga hoje são proletários. Nós não somos aquela ideia romântica que foi pintado para a gente de yogis estão retirados em floresta, dedica a vida a um caminho espiritual. Nós hoje somos proletários, pertencemos à classe de professores ou alguma outra coisa que você queira dizer, mas trabalhamos, nós vendemos trabalho para o mercado, seja o mercado mais próximo da espiritualidade, outro mais próximo da terapêutica, ou mais próximo da educação física, mas nós, e não tem como negar, são dados, a gente está no SUS, no Sistema Único de Saúde, a gente tem a galera já pensando em yoga no PIX, no programa de medicina integrativa e complementar, né, terapias integrativas e complementares. Então nós já estamos lá. Não adianta você tentar fechar os olhos, tampar os olhos e não se imaginar inserido nessa sociedade. Então nós vivemos aqui, não vivemos na floresta, nós não vivemos né? Às vezes os retiros são uma espécie de aquário, né, que tenta reproduzir esse ambiente, mas não. Todos os professores de yoga hoje são proletários, e ainda mais depois da pandemia, vivendo em torno do digital, a gente tá trabalhando mais e mais e mais do que antes, quando a gente trabalhava numa academia, por exemplo, né? Então, eu acho que um tripé no qual eu descrevi no meu doutorado lá para 2015, que sustentava os professores de yoga, aulas regulares de yoga, formação
no qual você vai produzir yogis igual a você, formação de yoga, e venda de produtos de yoga, antecipou um quadro escancarado que a gente vive hoje, né? A gente hoje, e não há nenhum problema nisso, não há nenhum problema mesmo. A gente, porque nenhum comunista faz voto de pobreza. A gente hoje faz publis, não é? De tapete, sempre teve, né? Mas agora a gente faz publi de tapete, de roupa de yoga, de aqueles negocinhos lá, de sprayzinhos. Nós somos professores, nós somos trabalhadores do yoga hoje. Eu acho que não tem nenhum artigo publicado sobre isso ainda. Somos trabalhadores do yoga. A gente trabalha vendendo yoga, a gente tem que encarar isso de uma vez por todas. Por que esse pequeno preâmbulo, essa introdução para a gente começar no nosso bate-papo? É que há uma grande parte de nós, professores de yoga, vendemos saúde. Vendemos saúde. Eu acho que se qualquer professor de yoga que parar com um pouco de consciência, não precisa, não precisa ser muito intelectual para isso, percebe que a demanda que chega para nós, professores de yoga, da sociedade, são doenças psíquicas, né? E nós não temos a menor capacidade de agir com isso. O seminário não tem como proposta ensinar a agir com isso, mas colocar você no jogo. Então, entender que as pessoas estão procurando professor de yoga por causa de ansiedade, depressão e diversos transtornos, que a Mila vai conversar com a gente com mais propriedade no sábado, mas nós temos que estar preparados, pelo menos entender o que a sociedade está pedindo de nós, que não é o que pediram na sociedade do século X, na Índia, quando Shankaracharya escreve Vedanta, e nem Patanjali, o quadro de Patanjali do século II, quando ele escreve Yoga Sutra. Nós temos demandas diferentes, portanto, yogas diferentes surgiram, formas de yoga diferentes surgiram, metodologias ou yogamentos de yoga surgiram, e é tão forte a demanda que nós já estamos, como eu volto a dizer, no Sistema Único de Saúde. Eu não sei o quanto isso contribui para a sociedade, mas nós estamos lá, e também num programa já estabelecido pelo governo federal, inclusive a própria ONU também já colocou isso, e o primeiro-ministro da Índia, sacando isso tudo, já fez uma organização, não sei se vocês sabem, mas a Índia exporta, né, professores de yoga para o mundo para uniformizar o tipo de yoga, já que o yoga, todo mundo está no consenso, nasceu na Índia, então que a Índia ensine ao mundo como se deve yogar. Isso já está em andamento, né? Eu não estou inventando isso. Isso já está em andamento. Dito isso, a primeira aproximação que eu acho que é importante nós fazermos aqui para pensar é yogares, ordenadores, ordenamentos, psico, social, né? Sua psique e seu corpo em relacionamento com o mundo. E aí vamos trazer 3 autores para conversar hoje, fazer aproximação, e a gente vai trocando ideias sobre isso. Não se esgota o assunto hoje aqui. Um é Félix Guattari, um francês, portanto um europeu, discípulo de Lacan, que vai pensar, está começando a inventar, que vai pensar a psicanálise para fora, e fica melhor, para fora das organizações, né, que Freud e Lacan construíram. Então ele vai pensar a psicanálise de uma outra forma, tanto que ele vai fundar com Deleuze a esquizoanálise. E eu vou brincar com isso na segunda aula, amanhã, de pensar em esquizo-yogas, né? Yogas, então, que não buscam, não visam a reprodução nem de yogares indianos, nem de yogares europeus orientalizados, mas pensar o yoga por nós mesmos na construção de yogamentos, de yogares, de formas de yogar, para a sociedade onde a gente está inserido, onde Mônica trabalha, onde Diego trabalha, onde Mila trabalha, são universos diferentes. Então, ele exige formas de pensar e se organizar yogicamente diferentes também. Se vai dar aula em grupo para 20, 30 pessoas, de forma digital, no computador, ou no SUS, ou no CAPS,
exige de você mudanças, até mesmo na gramática, algo no qual Vivekananda é o primeiro a fazer. Vai expor yoga para uma organização social, para um mundo, para corpos, no qual não compreende a gramática indiana, hinduísta, sobretudo, inventa uma. A Iyengar é um outro cara que vai fazer isso também. Ele, desde 16 anos, já começa a prática de yoga. Com 18, ele era um dos alunos de... Olha só lá atrás, você viu? Com 18 anos, ele é um dos poucos alunos do Krishnamacharya, que, na Índia ainda, que sabe falar inglês. O Krishnamacharya, dá para ouvir, não? Coloca ele para dar aula para estrangeiro, né? Porque ele fala inglês. E aí ele vai começar a construir um método de yoga, é um método de yoga, é o nome que ele dá, o método Iyengar Yoga, com props, com cordas penduradas para aqueles corpos. Então, é isso que eu estou avançando o segundo degrau já. Pensar um yogamento próprio não é apropriação e nem deturpação do yoga. O próprio yoga exige, pede isso. Que não tem nada a ver, nós podemos adentrar um pouco mais se for necessário isso, com você produzir, fazer um produto do yoga para um nicho do mercado específico. Não necessariamente é a mesma coisa, né? Eu pensar qual produto de yoga eu vou produzir agora é uma coisa, é comercializar, fazer como McMindfulness, né? Mas olhar, perceba como é diferente, olhar os corpos, os núcleos, as comunidades no qual eu vou trabalhar, ou que chegam para mim, e adaptar a gramática, o jeito, construir aos poucos um método de praticar e de dar aula de yoga, é diferente de construir uma caixa, um produto onde todo mundo vai, e geralmente esse cara que vai produzir uma caixa vai universalizar o yoga. Talvez se for pensar numa diferença de pessoas que adaptam o yoga para determinados grupos e aquele que produz algo para acúmulo de capital, somente, focado só nisso, o desejo dele é esse, não é trabalhar com yoga para uma comunidade, é que esse cara que produz pensa em universalizar o yoga no qual ele inventou. O método é específico para aquela comunidade. Então, eu, segundo autor, nós vamos tentar conversar aqui, Frantz Fanon, talvez pouco conhecido para a grande massa de professores de yoga, mesmo porque todos nós somos brancos, e ele é totalmente decolonial, tá ligado? Africano, que vai estudar na França, vai escrever livros importantíssimos, como Os Condenados da Terra, no qual a gente vai trazer aqui um pouco para conversar, porque ele entra aqui no seminário para nós pensarmos em processo de colonização e decolonização de corpos, né? Com Frantz Fanon, nós vamos pensar, primeiro eu vou tentar trazer isso para a gente refletir, o quanto nós fomos colonizados na forma de yogar, tentando imitar um yogar, perceba o rolê, orientalizado pelo europeu, inglês, e aí por tabela o norte-americano, o francês, o alemão. Lembra que a Alemanha é fascinada pela Índia, tá? A suástia dos nazistas, o resgate do povo ariano, é tudo história da Índia, tá ligado? Na Alemanha. França não vai entender. Como a gente foi colonizado por tentar imitar, olha o rolê que louco, um yogar indiano, mas esse yogar indiano que a gente tenta imitar foi orientalizado, entre aspas, isso óbvio, né? É pejorativo, pelo europeu, de como a gente, né? Epistemes do sul, né? Todo mundo está abaixo do sul, a praticar. Olha que loucura, né? A gente tenta imitar um jeito de yogar que foi orientalizado pelo colonizador da Índia, e a gente, como é colonizado por eles também, achamos que esse é universalizado. Não. Não é porque é um indiano dando aula de yoga especificamente que ele também, que ele obrigatoriamente foi decolonizado, entendeu? Não. Olha quantos capitães do mato nós temos no Brasil. Eu não sei como você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas estamos em 2000, em 23.
A galera saia na rua em 2022, né, se a gente tentar fazer um contexto, né, como se não fosse hoje, com bandeira do Brasil e dos Estados Unidos. Então a gente é colonizado por uma forma de pensar, uma forma de desejar vidas e desejar viver por quem nos coloniza. Então, Frantz Fanon nos ajuda a entender essa revolução em nós mesmos, né, para matar esse colonizador que nos habita. E em terceiro lugar, se a gente conseguir avançar, mas acho que dá, vamos falar com José Ângelo Gaiarsa, trazer então Gaiarção, que é um grande representante, foi, né, de, de Reich, para pensar os corpos no Brasil. Acho que ele é uma personagem, é um teórico, é um intelectual importante que nós subutilizamos no micro-universo do yoga. Eu nunca vi um curso de formação de yoga no qual se utiliza uma bibliografia de Gaiarsa. Ele escreve em português, faz uma aproximação fantástica de Jung e de Reich, mas sobretudo de Reich, é o mais importante para a gente aqui, no qual a gente não lê. A gente vai ler Alexander Lowen, né? Não sei quem é da bioenergética, né? Mas não pega na mão os livros de Gaiarsa. E, novamente, Lowen, um cara da epistemologia do norte, ensinando a gente como a gente deve pensar. E é muito louco que nós temos uma ancestralidade corporal tá gigante, né? Haja vista, esses estudos agora começam lá nos Estados Unidos, com microdosagem de psicotrópicos. O Brasil tem séculos de experiência com enteógenos, tá ligado? Em processo de cura. E é muito louco a gente ver no Netflix, né? Olha, o poder dos cogumelos. Gente, os povos aqui, originários do Brasil, usam um baratinho de sapo e há uma cara para processos de terapia e de cura. Então, o Brasil tem, é isso que eu vou tentar amarrar hoje, um arcabouço teórico e experimental de práticas corporais que não são chamadas de yoga, mas a gente, atrelado à ancestralidade indiana, com a africana, com a brasileira e com outros povos de epistemes do sul, não precisamos da galera do norte para interpretar o yoga para a gente. É disso que eu quero deixar isso claro, né? Então, num primeiro avançar aqui, propriamente dito, eu quero resgatar aqui a ideia de Ernest Becker, que tem um livro chamado A Negação da Morte. Ele parte de uma pergunta muito simples. Vocês já fizeram o curso da Mira, talvez vão ter que me ouvir novamente falar disso. Que sai de uma pergunta muito simples, que é: qual é a única verdade absoluta, perene, imutável, que não se modifica sempre, que acompanha os seres humanos? É a morte. Então, se tem alguma certeza que a gente coloca a cabecinha no travesseiro e não tem dúvida, é que um dia vai morrer. Se vai morrer e transmigra a alma, o corpo volta para a pedra, vira onça, ou o que é que seja, ok. Mas eu, Roberto Simões, Mônica, Diego, haverá um momento que nós deixaremos de existir aqui. Vai ver outro mundo, dependendo da religião, até, ou filosofia. Se a única certeza que nós temos é que vamos morrer, e entender quase nenhuma religião a gente morre, né? A gente reencarna, vai para o céu, nosso lar, volta para cá de novo, Sansara. Como é que nós conseguimos agora estar tão tranquilos na frente de uma televisão, de um computador, de um celular, assistindo uma aula gravada ou ao vivo? Como a gente não está em pleno desespero, tá ligado? De agora ser o momento que eu vou morrer, porque a gente sabe que vai morrer, mas não quando. Então nós nos percebemos, nos sabemos finitos, mas vivemos como seres infinitos. Ernest Becker então vai responder essa pergunta falando assim: por que você consegue ter força para levantar da cama? Ele não cai resignado perante a vida e a certeza inabalável que você vai deixar de existir, mas não sabe quando. É porque a gente mente, é o que Becker vai chamar mentira caracterológica, mentira do caráter.
a gente mente, individualmente, mas sobretudo socialmente, afastando, negando a morte. Por isso o título do livro, A Negação da Morte. Então, nós vamos construindo, ao longo da nossa existência humana, e passando isso para outras gerações, que nós vamos chamar o primeiro de cultura e o segundo de tradição. Então, a cultura é um gigantesco ordenador de realidade que organiza o mundo à nossa volta. E é por isso que nós conseguimos fazer planos, fazendo faculdade, estudamos, compramos livro, não sei o quê, fazer uma anotação no caderno, e conseguimos tocar a vida, criando sentidos para ela. Porque nós somos absolutamente organizados por ordenadores de realidade, por cosmologias, por teologias. Basicamente, podemos pensar em 5 elementos que nos ajudam a organizar a realidade: filosofia, a ciência, as religiões, espiritualidades, as artes e o senso comum, do que é porque sempre foi assim, não é? Isso no qual talvez o yoga mais resista, no senso comum, sempre foi assim, não há outra alternativa. Então, os yogas são uma forma também de organizar o yoga alguma coisa, né? Tipo a Yang Yoga, Yoga Flow, o yoga alguma coisa, o Yoga Darshana de Patanjali, ele também é um ordenador de realidades. Então ele, por exemplo, para quem está viajando o que eu estou falando, ele organiza totalmente seu corpo. Você sabe onde tem os chakras, a cor da pétala do chakra, tem um deus para o chakra, tem um mantra para o chakra. A gente entende que há, mesmo que metaforicamente, uma serpente na base da coluna que vai ascender Kundalini. Há 2 canais, Nadis, Idas e Pingala, Sol e Lua. Nós temos um corpo todo organizado pelo yoga, que nos ajuda a pensar em coisas como, por exemplo, bebi muito ontem, vou fazer uma sequência de crias para me desintoxicar. Faz total sentido para o mundo do yoga isso. Isso é só uma ficção. Isso é só uma mentira caracterológica. Isso é um ordenador de realidade. Entenda, quando eu falo isso, não significa que não existe. Quando eu falo que é uma ficção que cura, um termo do James Hillman, é porque é o que nos ajuda. E fica com essa ideia do ficções que curam, porque a gente vive numa série de crenças que nos ajudam a tocar a vida, mas às vezes essas crenças também nos levam sempre para o mesmo lugar. O yoga talvez chame isso de vasana, numa tradução talvez mais literal, de tendências. Nós construímos hábitos para viver e há alguns yogamentos, o yoga organizado, yoga alguma coisa, porque tem um yoga não organizado, tem um yoga que é fluxo, que é força, que não foi organizado ainda. É por existir esse yoga fluxo, esse yoga não sujeito, não assujeitado, é que o yoga alguma coisa pode existir, existem vários. Vai devagarzinho que eu estou subindo de novo, hein? Então, Beto, deixa eu ver se eu entendi. Há vários yogas e todos eles são verdadeiros, perfeitamente. Mas eles são todos verdadeiros porque não é porque um está errado, está certo. Não, porque são todos verdadeiros, são todos perspectiva. Porque existe um yoga anterior, não nomeado, num plano arreflexivo ou pré-reflexivo, que permite que Mônica consiga organizar um yogamento para um público X, que ela trabalha segunda, quarta e sexta em algum lugar das 7 às 9, sei lá. Ou um corpo que me apresenta numa aula particular, estou tentando ser bem prático, e aí eu vou utilizar o mesmo método para aquele cara? Claro que não. Claro que não. De repente, para ele, um método que já existe, chama Yang Yoga, seja excelente. Mas talvez para aquele corpo, o método restaurativo da Mila caiba melhor. Talvez caiba melhor hoje, mas amanhã talvez, eu acho que ele está precisando mais de um Yoga Flow. Olha que lindeza é isso.
Em vez de adotar um yogamento, você tem uma caixa de ferramentas gigantes de yogamentos de outros corpos que já construíram métodos que te possibilitam. Então você para de ficar brigando por qual yoga é melhor, qual é falso, qual não é, e começa a utilizar ele para ver se funciona naqueles corpos, daquele dito contexto social. Então nós somos ordenados biopsicossocialmente, Beto, perfeitamente. E o yoga me possibilita desordenar ele momentaneamente para alcançar esse yoga pré-reflexivo, para depois que ele volta do êxtase, né? Seminário 2, do yoga, da experimentação do yoga, ele consiga se reorganizar, sim, mas nunca sozinho. Nunca sozinho. Por isso, a gente trazer a psicologia social aqui. Ele vai se reconstruir no diálogo, na troca. Então, nós todos temos um ordenamento. Dá para viver sem nenhum ordenamento, Beto? Não, é impossível. Sua vida perde completamente sentido e isso está diagnosticado como depressão. Alguém em depressão, alguém que não tem nenhum ordenamento. Ou, melhor dizendo, todos os ordenamentos de realidade que ele entrou em contato não conseguiu dar conta de resolver os problemas ou produzir soluções a problemas reais no qual ele enfrenta. O yoga é um resolvedor de problemas, Beto? Não. Não, 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 não. Não coloque isso para o yoga. O yoga pode ser. Pode ser. Patanjali intentou isso. Mas não é para todo mundo. Então eu posso buscar vários ordenadores de yogicos que tem por aí para aplicar. É esse o rolê. É essa a ideia. Porque aí você está livre. Está livre. Não estou exigindo de você criar um método de yoga. Você não precisa inventar nada. Tem já um monte disponível para você. É você ter a humildade de vivenciar alguns e construir, e trazer esse para o seu público melhor que possa trabalhar com eles. Mas isso é importantíssimo você ter bem claro na tua mente que entre a realidade dada lá e a subjetividade construída e organizada por outros corpos em você, né? O yoga, a cultura indiana vai chamar de Mahalila, né? Uma brincadeira cósmica, que é, numa tradução livre, a gente podia brincar pensando assim nesse conceito, que quando você se dá conta de como foi organizado socialmente, biopsicossocialmente, você já tem, sei lá, uns 12, 15 anos, tá ligado? É a fase da revolta adolescente, né? E aí você tem todo um trampo para ir se reconstruindo. Quando você alcança uns 60 anos, que você tenha talvez uma consciência de falar, porra, olha como foi que aconteceu. Mas tu agora já foi, né? Agora tu tem que tocar para frente uma forma de conseguir conviver e cada um dos corpos que você encontra é biopsicossocialmente construído diferente. Claro, quanto mais próximo o contexto, mais similaridades você tem com aqueles corpos. Quanto mais distante, é óbvio, mais dificuldade você tem, até pela língua. Então, a nossa subjetividade, ela é heterogênea, opera no seu inconsciente e faz uma relação constante com o sócio. Então, eu tenho a realidade dada, eu tenho a minha subjetividade, e entre um e outro, eu tenho que tecer uma relação, um diálogo. Meditar, então, é uma ferramenta importantíssima, fantástica, portanto, o yoga, de conseguir tomar a distância momentânea desse organizador de realidade no qual você vive, distancia-se também momentaneamente do sócio quanto dá essa desidentificação, para começar a entrar em contato melhor com você mesmo, para depois, quando retornar, você conseguir se reorganizar, se reterritorializar e começar a produzir ou procurar soluções criativas para problemas reais que você tem. Por isso que eu digo que o yoga é revolucionário no sentido de transformação da realidade. Se transforma a realidade. Claro que se transforma a realidade. Ela
ela vai ser transformada sempre no diálogo e na construção que nós vamos fazer relacionamento com outros corpos. Mas só que para isso você precisa tomar um distanciamento, você precisa ter consciência de tudo que te organizou, ou de parte que te organiza, mas que vem produzindo uma diminuição de potência, uma tristeza, que pode acontecer, estou avançando, hein? Que pode acontecer em partes do seu corpo, vamos supor que você sofreu uma lesão no braço, no punho, sei lá, alguma coisa assim, ou uma tristeza ou uma despotencialização do seu corpo todo. O yoga, os asanas, os pranayamas são fantásticos para que você volte a entrar em contato com essas partes do seu corpo despotencializada. Talvez uma aproximação disso no yoga seja a relação de prana, potência, prana. Podemos pensar e brincar com esses conceitos. E isso vai se dar num processo lento e gradual. Então, diferentes sócios, diferentes sociedades, né? Diferentes corpos, outras formas de viver, e essas subjetividades reunidas, que nós chamamos de cultura, organizam esses corpos. Quando a gente passa essa organização, esse ordenador de realidade, de geração para geração, chamamos isso de tradição. Tradição é a cultura passada de geração em geração. É um ordenador de realidade inventada por um dado círculo social. Isso é Maia, Beto? Completamente. Não há nenhum problema em Maia. Não saber que vive no Maia, que vive no ordenador de realidade, isso sim gera a ignorância. Então, viver nessa caosmose, que é um conceito que Guattari traz, é reaprender a viver na multiplicidade. Então, o que eu estou tentando evocar para vocês aqui, nessa segunda parte do nosso bate-papo aqui, é nós aprendermos a viver com o heterogêneo, com o diferente, com o múltiplo. E estou tentando afastar vocês o quanto eu posso das universalidades, das metafísicas. Saber que a metafísica existe, talvez organize você curta essa organização, mas tentar não alimentar em você esse pequeno fascista que teme o contato sempre com o estranho. Esse estranhamento com o diferente do ordenador onde você vive, que é legitimado pela sua sociedade, cresce em você o medo, o ódio e o desejo de todos serem iguais a você. E aí você tenta reproduzir todo mundo igual a você. Todos narcisos que acham feio tudo que não é espelho. Então, esse ponto dos ordenamentos biopsicossociais capitalistas que nós vemos hoje, ele trabalha com a ótica da homogeneização de tudo, da globalização de tudo. O que não é eles, ou em outras palavras, o que não opera pelo desejo do capital, deve ser aniquilado. Então, o capitalismo parece que promove a diferença. Promove a diferença, tem vários produtos, várias coisas para fazer, mas são várias coisas para consumir. O que está se reproduzindo igual é o desejo pelo acúmulo de coisa. Então, diferente, por exemplo, de uma sociedade organizada de forma despótica, imperialista, como no período colonial, né? Pensa nas cidades romanas, na Europa inteira. É as mesmas ruas, são a mesma arquitetura, a mesma roupa, é a mesma língua. No capitalismo, o que é reproduzido igual é o desejo no teu corpo. É o desejo pelo acúmulo de coisas. Seja de coisas, ideias, isso é yoga. O que não é isso não é yoga. Ou pelo acúmulo de likes, o acúmulo de dinheiro, que é o que mais a gente pensa. Né? Então, estar atento em você, nesse pequeno fascista, que é alimentado pela cultura agora capitalista, passada de geração em geração, se torna uma tradição, este precisa ser extirpado cirurgicamente de dentro de corpos no qual nós operamos com o yoga. A saída para isso, então, a saída para isso só pode ser operada num processo de decolonização. É um termo novo, não sei o quê, papá, mas tem década de 70 que nós estamos falando, né? Decolonização se eu estivesse, sei lá, na Europa dando essa aula, seria de uma outra abordagem, né?
decolonizar um europeu seria tentar de reproduzir tudo à sua imagem e semelhança, tá ligado? Mas como nós somos colonizados desde sempre não, né? Pensar nos povos originários, né? Mas nossos corpos, nós precisamos aos poucos decolonizar a nós mesmos, mas também ao opressor. Porque o opressor, como a gente fala opressor, aquele cara que nos organiza, em geral a gente vai pensar sempre, sei lá, no português, no espanhol, no alemão, mas não. A, esse colonizador opera em nós via capitães do mato. No yoga há muitos capitães do mato que, por serem capturados por esse desejo de ser oriental, oriental é um termo criado por um decolonizador chamado Eduardo Said, né? Orientalismo, um termo irado, a gente deveria ser também obrigatório em curso de formação. Ele começa a produzir o desejo de querer ser igual ao oriental, como nós já falamos no início, mas que esse oriental foi construído pelo colonizador europeu, né? Então tentar me fazer, talvez fique mais claro o que eu vou falar agora. Eu duvido que um iogue indiano deseje que um mexicano praticando yoga seja igual a ele, né? Se a gente lê as biografias de iogues, certo? Pega biografias de iogues, indianos, papá. Por mais fantasiosas que possam ser, não tem problema, pega lá, não importa. Pega lá e lê. Ele provavelmente, nessas milhares de anedotas que nós temos em relação ao mestre, que dá aquelas respostas meio invertidas, né, pro cara que quer ser o discípulo dele, provavelmente ele diria o seguinte: não me copie, né? Inventa a sua forma de jogar, é disso que nós estamos falando, né? Então, em vez de nós tentarmos copiar um modelo, mesmo indiano, ele foi orientalizado pelo europeu. Então, quando a gente pensa em processo de decolonização, para começar a perceber os ordenadores de realidade que operam em nós precisamos entender a decolonização tanto do opressor quanto do oprimido. Então, você, professor de yoga, ficar atento se você não age de forma opressora também, obrigando aquele aluno a entoar o mantra Om até no mesmo tom que você. Ou se ele nem quer entoar o mantra Om, quer cantar um Pai Nosso. Então, sobretudo, o oprimido, ele te passa a desejar ser o opressor. Isso é Paulo Freire. O oprimido, por ignorância, capturado pelo desejo de querer ser igual ao opressor, passa a vida tentando ser ele. Como ele nunca vai alcançar isso, porque é impossível ser Mônica, Diego ou Kuvalayananda, eu vou estar sempre frustrado de mim. O sarrafo nunca chega, está sempre aumentando. E eu entro numa dívida infinita, que é tudo que o capital quer. Alguém em dívida infinita para estar eternamente consumindo livros, consumindo cursos, viagens para a Índia e imitação do que um outro yogi indiano. Não é para destruir o outro, pelo contrário, é aprendermos a viver no heterogêneo, com a multiplicidade, amar o diferente. Não é aceitar tudo, tá ligado? Não é ser bobo. Eu posso não concordar, e aí eu vou brigar com isso, mas as diversas formas de jogar podem coexistir enquanto fizer sentido para uma dada realidade, estiver produzindo soluções criativas para dados corpos inseridos numa dada sociedade, e não impor uma forma de. Então, nós vamos revisitar o passado, vamos ler Vedanta, vamos ler Yoga Sutra, vamos ler os textos que os conservadores conservam, eles são lindos, que traduzem, que fazem um trabalho exegético, mas eles são só mais um dentro do grande campo onde os vários yogamentos operam. Então, é, é, é necessário que o yogi comece a entender e perceber quais territórios ele povoa. A meditação, o yoga, então, entra
fantasticamente nisso. Não é meditar para tentar encontrar o vazio, o não pensar, mas experimentar o que o yoga produz de percepção, para você começar a perceber quais territórios você povoa, quais encontros potencializam e quais os entristecem. Em geral, a gente pode pensar que o corpo do yogi brasileiro pode estar, por isso que alguns se sentem cansados, sentindo um estrangeiro no território no qual ele vive. A gente se sente, então, falso, né, estrangeiro no próprio território onde nós vivemos. Talvez seja essa a nossa primeira missão de qualquer yogi ou meditador. Perceber quais territórios povoam, quais encontros potencializam e quais nos entristecem. Ah, como que eu vou perceber isso? Praticando yoga. Praticando yoga. É percebendo o seu corpo, nos asanas, respirando e meditando e deitado, e nas posturas que você construir, e percebendo seu corpo. Respirando naquelas partes no qual você não se sente potente. Olha eu aqui produzindo uma gramática já. Né? Então, todo oposto ao colonizador parece que é incivil, selvagem, primitivo. Então, entre os colonizadores, não há conciliação. Fanon vai colocar o colono é sempre o inimigo. Então, a saída aqui é nós, em um segundo passo, nos organizarmos. Então, identificado que você está organizado por outro, e você está organizado por outro, é começar um processo de organização. Organização de quem? De mim mesmo, do meu corpo? A organização de outros corpos colonizados para começar a pensar sobre si mesmo. Isso é algo que inexiste no Brasil. Eu não sei se em outras partes do mundo, mas inexiste. Talvez na Índia exista isso. A gente não tem nenhum tipo de organização entre nós para discutir nossos yogamentos, nossos yogas. De aluno mesmo, assim, vamos pensar, tá? De forma prática. Trocar informações sobre problemas que você enfrenta no seu yoga. Alguns grupos de WhatsApp no qual eu fui apresentado, as discussões são sempre como se interpreta um texto. Ou vende curso, ou se disponibiliza a dar aula quando precisar. Não há uma discussão na construção de uma forma de pensar o yoga para as dificuldades do qual você enfrenta. Né? Cito aqui Mira Derzett, que vai enfrentar uma dificuldade no CAPS, numa população no qual ela trabalha de corpos vulneráveis, e as ferramentas no qual ela tinha na mão, a Iyengar, o Hatha Yoga e não sei o quê, não dá conta aquele público. E ela vai construindo uma outra forma de pensar. Mas ela nunca teve uma rede para trocar com isso. Uma rede de diálogo. Então, pense em você, professor de yoga, ou você, aluno de yoga, assistindo a gente aqui, e você enfrenta uma dificuldade, uma ideia, um pensamento, uma dificuldade num asana, o que seja, numa respiratória, você não tem uma rede para trocar. Às vezes tem o seu professor para conversar, mas esse professor precisa estar decolonizado para conversar com você, senão ele vai começar a interpretar o que você está sentindo. E aí ele te captura. Não sei se eu me faço entender para o caminho que eu estou indo. É uma rede fechada. Né? Às vezes você, por um aluno, tem esse pensamento, mas o professor não. E te captura, porque ele é autoridade ali. Então, a troca numa rede. Quem faz isso é Tainá. Tainá Antônio começou a fazer isso na Baixada Fluminense do Duque de Caxias. Ela criou uma rede de professores de yoga preto no Brasil. Você vai lá no site, no yoga Marginal, tem uma rede, assim, um mapa do Brasil, onde você pode encontrar professores de yoga preto clicando em cima do mapa. Ficou muito legal. Acho que acho não. É da dissertação de mestrado dela esse trabalho. E se comece a conectar uma rede, por mais que essa rede eu não vejo, mas eu não estou, né? Na rede, uma troca de conversa, né? Uma conversa é mais uma onde eu tenho professores para poder dar aula ou trabalhar, né? Ou me cadastrar. Mas é já o início
disso. Nós temos a Aliança do Yoga, mas também não promove esse diálogo, né, entre os professores e entre os alunos para pensar o yoga. Sempre vamos ler aquele texto, vamos não sei o quê, mas nunca é sempre uma coisa abstrata, né, que paira na realidade no mundo. Nunca são problemas reais do qual nós estamos trabalhando. A única das vezes que eu vejo a Aliança do Yoga e os yogis do Brasil se reunirem é quando o CREF tenta pegar vocês. Aí se reúne, briga, não sei o quê, onde que assina, mas depois some. Essa é a cultura bem do brasileiro, né? Que só se reúne politicamente cada 4 anos para votar para alguém. E isso se representa politicamente também na nossa forma de não organização do yoga. Então, há que se identificar quem domina os meios e os modos de produção, é a terceira parte, subjetiva, colonizatória do yoga em você. Quem domina os meios e os modos de produção subjetiva do yoga que você produz? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Quem é que constrói a tua forma de pensar o yoga? Né? Ele domina os meios. Na época do Yoga Journal, nós poderíamos dizer que, no Brasil, que faliu, nós poderíamos dizer que o Yoga Journal era um dos donos dos meios e modos de produção subjetiva do yoga brasileiro, para tentar trazer para a realidade isso, né? Nós imitávamos aquelas posturas que a capa das revistas produziam, era antes da era digital, não é? Então tínhamos ali os professores de yoga importantes do Brasil que assinavam o editorial, e então nós seguimos o que eles falavam ali, Marcos Rojo, Pedro Kupfer, Camila Reis, quem tinha Marco Schultz também estava lá, mas não com tanta força. Nós tínhamos ali, tinha cadernos do yoga também, né? Então nós tínhamos alguns meios e modos de produção um pouco subjetiva. Hoje talvez seja a academia, né? Por mais que a gente não leia, né? Não tenha o hábito de ler um artigo científico, publicar, vai lá no Google Scholar e ver qual é a novidade de artigo científico. Os acadêmicos têm produzido na cabeça dos yogis os meios e os modos de produção subjetivo e yógico. Isso aqui é porque a ínsula, né, do cérebro foi ativada na meditação. Nós temos uma gramática construída pela ciência, que começa lá atrás, mas atualizada ainda hoje. Não é o tema do nosso rolê aqui, identificar quais são os donos dos meios e modos de produção subjetiva do yoga em você, mas é um exercício importante para que nós possamos produzir. Porque nós aqui somos os subalternos do mundo iógico. Né? Não sei se é claro para você, mas somos, no máximo, uma excentricidade a eles do norte, né? Europeus, norte-americanos, nós somos uma excentricidade, nós não fazemos parte do rolê. Né? Somos meros consumidores do yoga que eles traduzem, eles produzem e exportam para a gente, quando a gente não vai lá beber e trazer para nós aqui. Então, os colonizados, cegos pela doutrina impotente, a tal modo que estamos impedidos completamente de pensar por nós próprios o yoga que cabe para a gente. Né? Nós desconhecemos completamente os corpos que nos habitam e as comunidades que trabalham. Nós temos aqui no Brasil representantes de yogis, de yogares ou yogamentos indianos, mas são poucos que fazem uma tradução na gramática brasileira. Entende que até essa construção que eu falei é pensada como uma apropriação, como algo negativo, algo que não pode acontecer. Mas entenda que isso não tem o menor sentido. Se nós não conseguimos produzir um yoga que faz sentido para a realidade brasileira, o que nós estamos fazendo? Mas entenda, para isso você precisa furar a bolha dos universalismos. Daquele yoga que é perene, perfeito em si mesmo e não se modifica no mundo. Essa bolha é a linha, a coluna vertebral. Nós, yogis, somos colonizados, e aí começa pela própria Igreja Católica, a pensar em universalidades, algo que é perene, não se modifica. E isso faz com que a gente entenda a nós mesmos absorvidos numa única forma de yoga, e quem não está nessa régua é alguém que não está junto, não está pensando o yoga de forma correta.
Então, há que identificar quem domina esses meios de modo de produção subjetiva, que coloniza você, e destruí-lo em você. E destruir. Tomar o poder dessas máquinas de produção subjetiva e entregar aos yoguins de volta o yoga. Temos exemplos disso. Temos exemplos disso. Tainá Antônia é um exemplo disso. Que se apropria do yoga no qual ela vai ser construída subjetivamente, ela vai encontrar uma contradição, que é dando aula de yoga em comunidades periféricas, da Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, totalmente despovoada de subjetividade yógica, você entende o que eu tô falando? Totalmente, não tem isso, não existe isso. E ela mesmo diz, o yoga no qual eu me formei, que é lá na Zona Sul, no Leblon, sei lá, não faz sentido para os corpos no qual eu vou dar aula, que é para adolescentes que fazem aquele curso pré-vestibular. Não faz o menor sentido. Eles não querem aquilo ali. Eles não entendem aquilo. Não encontra eles, não atravessa eles. E ela, então, vai propor um dia, assim como Mila fez também com a restaurativa. São muito similares nesse sentido. Uma brincadeira, que é fazer movimentos do Sarra Yoga, né, que é do funk carioca, aquela rebolada, numa aula de yoga, em posturas de yoga. Aquilo cativou, produziu uma subjetividade nova, interessou aquilo, e aos poucos dessa brincadeira, ela foi compreendendo como esse método novo que ela vinha desenvolvendo, sem ter uma ideia grande do que está acontecendo ali, que é o yoga marginal, vai liberando fluxos também. Né? E ela faz aproximações ali, eu posso deixar depois a dissertação para vocês lerem, é um texto bem gostoso de ler, assim como também Mila com o yoga restaurativa, que começa a entender que os corpos em Shavasana, a partir da leitura que ela faz com Jutilastra, que é uma engueira, pode ser acrescido de outras coisas, porque o corpo brasileiro aceita, diferente do corpo norte-americano, o toque, o carinho, o afeto, a fala, algo que não existe, né, na proposta da norte-americana, de onde a Mila vai absorver o yoga restaurativo. Temos também um exemplo aqui em Florianópolis do Paulo Vasconcelos, trabalha com yoga com moradores de rua, vai trabalhar com cracudo na rua. Entenda que a diferença de Tainá, de Mila, de Paulo, do Perif Yoga, há várias experiências acontecendo no Brasil. De alguém que já tinha feito um trabalho voluntário no Morro Carioca, ou em presídios. Era bem comum na minha época de formação também. A pessoa dá aula em presídio. Qual a diferença desses três trabalhos, Tainá, Mila e Paulo, para que esses trabalhos voluntários que a gente às vezes vê em presídios, em escolas, FEBEM, que nem é o FEBEM agora, tem outro nome, né? Não é um trabalho de caridade. Eles não vão para lá como jesuítas, levando conhecimento para esses povos carentes. É de troca. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E é isso que eu estou resgatando desde o início da nossa fala aqui, mais ou menos quase uma hora de fala. O yoga está na troca, na relação. É absolutamente diferente da opressão que é você exercer um tipo de yoga para aqueles corpos. No pain, no gain. Isso é opressivo. Levar um yoga para na troca e construindo junto, isso é um yoga, isso é um yogamento. Isso é um yogamento. Ele vai produzir soluções criativas a problemas reais daquela dada comunidade. E não vir com soluções absolutas para resolver todos os problemas. Você entende que não tem lógica isso? Eu já trago a solução, mas você nem sabe qual é o problema. Ah, mas o yoga é universal. Não, não é universal. A gente tem que entender que yamas, niyamas faz sentido para aquela população. Ah, mas eu consigo aplicar aqui. Ótimo, irado, massa. Mas é preciso entender que você ainda assim vai construir uma nova gramática. Brahmacharya não é celibato. Já tem um jeito diferente. Né? Então não cabe aqui a nós subalternos do mundo
Porque nós estamos impedidos de pensar o yoga. É essa trava que eu quero que vocês fiquem muito claro da nossa abordagem de hoje. O quanto nós sentimos travados de pensar o yoga por nós mesmos. E quanto a fala reacionária, conservadora, ortodoxa, reage, por isso que é reacionária, a esse tipo de abordagem, porque eles vão entender que esse yoga que é absoluto e único deles vai sair do degrau de privilégio. E vai ter que conviver de igual para igual, porque para mim não tem uma diferença entre Glória Lieira, Tainá e Mila. Olha que viagem. Olha como isso bate em vocês como um sacrilégio, como heresia. Não há diferença entre o yoga restaurativo de Mila Derzete, o yoga marginal de Tainá e o yoga e Vedanta de Glória Lieira. Todos traduzem o yoga para aquele coletivo. Por mais que Glória se perceba, né, uma descendente de uma tradição, papá, ainda assim é uma tradução. Ainda assim é uma tradução. Então, há uma violência em impor jeitos de jogar para outros corpos. Pois já vivemos imersos numa realidade, numa atmosfera já violenta, né? Então eu não falo das periferias, dos corpos pretos apenas, gordos, marginais, porque esses aí já se ligaram na violência no qual eles vivem. Eu estou falando para vocês, professores e alunos de yoga brancos, magros, alongados, fortes. É para vocês que eu estou falando. Porque os periféricos vulneráveis, clientes do CAPES, moradores do Duque de Caxias, moradores de rua, esses já entenderam que eles vivem num mundo violento. Os yogis gratiluz é que não compreenderam ainda. Então, eu me refiro, então, eu me reporto aos que viajam para a Índia, consomem esse yoga oriental e se pensam mais yogis do que os outros, carentes. Porque estes que... Não que ter viagem para a Índia, é irado viajar para a Índia, vai viajar para a Índia, é irado. Mas ir lá achando que você vai alcançar um outro patamar, isso é uma piada. Isso é uma piada. Né? E que vai trazer para nós carentes desse conhecimento. Não, o yoga o yoga é trocado. Então a luta continua mesmo depois de você se ligar que foi colonizado. E também depois da decolonização, porque isso é um trabalho constante. O trabalho de decolonização é constante. Perceber-se sendo colonizado, percebendo colonizado, percebendo exercer a colonização no outro, isso é um trabalho constante. O yoga entra exatamente aí. Eu queria colocar um videozinho do Gaiarsa, mas se vocês tiverem alguma coisa para falar, fique à vontade, por favor. Então esse aqui, José Ângelo Gaiarsa, tá? Numa entrevista falando sobre o corpo e movimento. Só para introduzir, para quem nunca ouviu falar de Gaiarsão, eu acho que esse vídeo é esclarecedor. Se a gente pensar um pouquinho, a gente logo percebe que educar quer dizer fazer a criança controlar-se e, de certo modo, fazer a criança parar ou se mexer pouco. Sabe, o terror da escola, das mães e dos pais, é que a criança é muito irrequieta. A criança tem que ser irrequieta. Ela está aprendendo a usar o aparelho de movimento a máquina neuromecânica mais complexa do universo conhecido. Repito, são 7 bilhões de neurônios que têm que funcionar coordenadamente. Mas como mexer-se muito incomoda muita gente, toda a educação vai no sentido de fique bonzinho, seja um bom menino, fique no seu lugar, não se mexa demais. Educação restringe os movimentos. Agora entra o importante. Ao restringir os movimentos, a educação restringe a inteligência. Quem é muito quadrado só entende quadrado, para ser bem curto e bem grosso. Quem é muito limitado de movimentos tem o jeito, ou é muito formal, ou é muito tímido, é uma pessoa que tem medo de se mexer, tem medo de pensar. Na verdade, toda a grande lição do Piaget, o grande educador, é mais ou menos essa. Ele diz literalmente, a gente só consegue mexer com as ideias na cabeça. Do mesmo jeito e na mesma medida que a gente consegue mexer os objetos com as mãos
Quem nunca juntou nada não pode saber o que quer dizer juntar. Quem nunca separou nada não pode saber o que quer dizer separar. Então há uma ligação profundíssima entre a versatilidade dos movimentos e a versatilidade da inteligência. Se você começar a pegar crianças de escola e fazer uma porção de variação de movimentos com eles, desde grandes movimentos ginásticos até todas as habilidades manuais, eles vão ficar muito vivos, muito interessados, muito espertos e ninguém vai conseguir controlá-los. Então é importante, já disse o ditado, é de pequenino, não que se torce o pepino, mas é de pequenino que a gente começa a mumificar as crianças com o famoso ficar quieto, não se mexa, você me deixa louco, pelo amor de Deus, não faça assim, não faça assado, não faça assado. E com estas 1000 proibições, a criança vai restringindo 3 coisas ao mesmo tempo: os movimentos, a inteligência e os sentimentos. Ele quer dizer que a docilização de corpos começa desde cedinho, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Dentro de casa. É. Nesse... E é a linguagem que a gente está usando aqui de opressor, né? E ele repete isso, né? Vai passando de geração para geração essa cultura do corpo rígido, do corpo que não pode se mexer. E entenda que isso vai encontrar professores de yoga também, tá ligado? E vai se reproduzir. Então, olha que contradição, né? O yoga que surge com essa ideia de expressão, anos 60, liberação de corpos, acaba sendo enquadrado em posições, né? Como, por exemplo, que eu sempre falo, né? Isso não é o trikonasana é assim, como se fosse colocar o cara num trikonasana universal, né? O trikonasana se adapta aos corpos, não é? Assim como existem vários tipos de shavasana, há vários tipos de trikonasana, porque são corpos diferentes também. Então o yoga tem uma potência absurda de poder, né? Para modificação de corpos, e modificando seu corpo, você modifica a sua forma de pensar. O caminho é o contrário, né? A tua mente seus pensamentos é uma ideia do corpo. A tua mente é uma ideia do corpo. Então eu não quero controlar o meu corpo. Se eu controlar o meu corpo, eu controlo a minha mente. Cara, controla, mas ela não mexe, né? Ela vai ficar estagnada, quadradona. A própria expressão, o cara é muito quadrado, né? Ele não é redondo, ele não, é cheio de quina. E o yoga te ajuda a se libertar disso. Mas olha que contradição. Nós acabamos sendo capturados por yogamentos, por formas de yogar, né? Por traduções, por conceitos. Então, libertar o yoga é um passo importantíssimo para que a gente aconteça. Claro que isso gera uma outra contradição, que é, mas aí os caras que são capturados pelo capitalismo vão produzir mais e mais e mais yogas para o consumo. Mas entenda, isso já acontece. Isso não é causado porque a gente quer produzir yogamentos próprios singulares. Os yogas vendidos no mercado, o que mais se vende, são yogas réplicas dos conservadores, né? Então, esses yogamentos mais livres, no qual permite a você pensar o yoga com o corpo liberto, é a única forma da gente conseguir ultrapassar e pensar um yoga realmente libertador ou liberador, né? Então, o corpo, o pensar, os neurônios, sensações, percepções, ficar quieto, não se mexe. A meditação, o yoga, nesse processo, é libertador ou castrador, não é? Quanto a gente vem libertando com o yoga e quanto a gente vem castrando com o yoga. E cada célula, cada músculo, cada fibra muscular nossa é inervada. Nervos é um monte de neurônio. Então, tocar na nossa pele aqui é tocar no nosso cérebro. E alterando o nosso cérebro, alterando o nosso corpo, alteramos também formas de pensar. Mas se eu venho e falo para você, olha, você está muito apegado, clássico do yoga. Aí o cara não é praticante de yoga. Ah, maravilha. O yoga me mudou. Falei, mudou mesmo. Mas mudou você e transformou você num yogi?
Porque se o yoga transformou você num yogi, pô, tá preso, né? Você entende que o yoga me foi libertador, hoje eu sou um grande yogi. Você está preso em qual yogi, né? Então, o yoga tem que participar da tua vida até uma hora que você não precise do yoga. Porque o yoga está incorporado em você. E o que é o yoga que nós estamos trabalhando aqui? Esse yoga liberto, esse yoga significante. É um yoga que ecoa para o resto da sua vida. É estar atento, é estar ligado, né? É assim que a gente vende. Tá ligado? No momento presente, não sei o quê. Estar atento ao quê? Estar atento às colonizações que são feitas em organizações de realidade que arregimentam o seu corpo. Então, os asanas são potenciais libertadores de são, porque eu faço posturas diferentes. Tem yoga dançado, tem yoga shavasana, tem yoga, tem vários. E o que vai servir para você hoje? Então, bom professor de yoga é aquele que vai fazer uma boa leitura da classe, vai aprender ensinando, ensinar aprendendo, e vai trocando. É uma alfabetização de corpo. É uma alfabetização de corpos. A educação física, infelizmente, é construída, e ainda mais a que eu fiz, pelo sistema militar. Né? A primeira faculdade de educação física é do colégio militar. E acho que mudou agora, mas toda uma geração de professores de yoga advém desse tipo de produção. Organizador de corpos. O yoga descende também um pouco, eu vou deixar isso mais para amanhã, dessa doutrina da educação física. Olha só a distribuição dos tapetes, né, na sala. É, é ordem unida, né? Os tapetes tudo organizados, espaço de um braço, cobrir, menor na frente, menor atrás. Então nós precisamos aqui, para avançar, já ir para a finaleira daqui, o Yoga Capital e Saúde Psíquica, no compreender a organização da sociedade qual é, que fomenta essa cultura que é capitalista, que produz desejos a querer sempre o acúmulo de coisas, de bens simbólicos ou de grana, propriamente dito. Ele parece múltiplo, mas ele produz sempre o mesmo desejo. E os likes no Instagram, não sei o quê, é um promotor de dopamina, né? Você vai querendo ter mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E esse próprio yoga meritocrático, né? Que tem escalas para ir avançando, age e opera nessa mesma lógica. Tentar romper com esse tipo de pensamento no mundo do yoga é a liberdade do próprio yoga, professor de yoga, e aí a gente vai produzir outro tipo. Nós somos a novela das 7 agora, eu não estou mais na casa da minha mãe, não assisto mais novela, mas se não me engano é a Cláudia Hanna, que está em Lumiar, no Rio de Janeiro, que é uma professora de yoga, mas ela reproduz aquele estereótipo, né? Que aquela outra atriz também carioca, que tirava uma onda, surtadas no yoga, como era o nome dela? Que morreu, foi produtora, diretora. Ela reproduzia esse mesmo tipo de yoga, né? Ou de professor de yoga, essa caricatura do professor de yoga. Se já os artistas conseguem reproduzir essa caricatura do o yoga, professor de yoga gratiluz, desapegado, meio riponga, olha só, cabeça no ar, meio disperso, nós temos que mudar isso também, não é? Se a nossa proposta é estar atento ao momento presente, estar ligado, focado no que se faz, o quê? Bom, a primeira coisa que nós temos que perceber é o seguinte: não está dando certo. Ou pelo menos a sociedade está lendo a gente diferente. E a gente tem que parar de pensar, olha, estão reproduzindo aquele yoga tradicional, aquele yoga. Não, está falando de você. E aí ele produz uma imagem daquele aluno que vai procurar isso em você. E aí eu ouço de vocês, professores de yoga, pô, legal que você fala, mas os alunos não querem ouvir isso, né? É como se é assim, sempre foi e vai continuar sendo. Não, nós estamos aqui para produzir uma saúde psíquica, não é essa uma das funções? Parar de reproduzir tantos alunos com ansiedade, com depressão, né? Isso cabe a nós também, desconstruirmos nos corpos que chegam até nós. Tua pergunta aqui em cima, né, Diego? Mas, por exemplo, essa questão de valores tradicionais, pegando como exemplo a não violência, não faz sentido refletirmos nossas ações e adaptarmos nossos comportamentos de acordo, buscando minimizar a violência que causamos? Completamente. Muito bom colocado isso. Mas a gente pensar uma rinça para todo mundo, será que funciona, Diego? Né?
Então, pense o seguinte, um corpo preto, periférico, que vai andar de ônibus, não sei o quê, anda 2 horas apertado ali, tem um trem lotado também para chegar em casa, vai tomar uns 2 ou 3 enquadros até chegar em casa, todo dia isso acontecendo, e ele pratica a ahimsa, a não violência. Só que o Estado é violento. Então, que tipo de resposta vamos dar para isso? Não é? É fácil a gente morar, por exemplo, em Los Angeles, na parte alta de Los Angeles, e trabalhar com a ahimsa, né? Ou mesmo pegar o exemplo clássico da própria Índia, como é Mahatma Gandhi. Ele não foi violento? Ele foi violento também, certo? A violência não significa exclusivamente dar um tiro na cabeça de alguém, mas ele, por mais que possa ter utilizado o Yama Ahimsa, ele produz uma violência, tanto que conseguiu a independência da Índia, da Inglaterra. Isso é utilizado por meio da força também, né? Então, a gente pegar esses conceitos de yamas e niyamas e transformá-los em universal, talvez não funcione. Por exemplo, hoje nós temos Cuba com todos os portos fechados, né? Porque eles ousam viver numa forma de governo que é diferente de quem domina os modos e meios de produção subjetiva do mundo, que é o capitalismo, que é os Estados Unidos. Ele é embargado. Ele é embargado. Como é que um cubano vai exercer a força dele para tirar os embargos? Fazendo greve de fome, vai todo mundo morrer, é o que mais os Estados Unidos quer. Então será que serve o ahimsa lá? Não sei, eu acho que não, cara. O Vietnã também foi invadido pelos Estados Unidos. O que eles poderiam fazer em vez de entrar em guerra, Diego, com o opressor que invade ele dando tiro na cabeça de vietnamita e estuprando suas mulheres? Será que a ahimsa cabe ali também? Talvez não. Talvez não. Ali talvez caiba a violência. E outra coisa importante, o ahimsa não é uma ordem, um valor para todos os yogis na Índia, tá? Os nagas, por exemplo, são absolutamente guerreiros, pegavam em armas e lutavam na mão contra o poder britânico na Índia, tá ligado? Então, a independência da Índia não se deu só porque Gandhi. Não, o Gandhi é uma parte do rolê todo, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a gente pode adentrar mais se você quiser conversar com isso. Sobre a rinça também a gente pode pensar o seguinte, olha que interessante. A rinça foi criada por quem estava na alta casta, um brahmane. E aí você que não tem casta, né? Que você é um adivase, você não tem nem casta, você não é o Dalit, você é adivase. Você não tem nem casta, você não tem direito a nada. Eu falo para você, olha, vive sem violência, né? Não trabalhe com entrega total da sua vida a Deus, a Ishvara. O adivase vai sair da posição subalterna dele? Não, não vai. Tanto que existe um movimento de guerrilha nas florestas da Índia também. Então entenda que essa ideia romântica, né, que às vezes pode acontecer, eu não estou falando que você tem, mas pode ser que pode acontecer no corpo de muitos yogis, que eu leio isso, a ahimsa, a não violência, acaba sendo um instrumento para o opressor, para cima dos oprimidos, de não se rebelarem à sua posição subalterna. Não sei se eu me faço claro. Então, há diversos tipos de violência e às vezes essa ideia ahimsa no mundo do yoga, pensando aqui no mundo do Brasil, tem produzido yogis resignados a não lutarem contra sistemas de opressor e formas de opressão no qual eles estão sendo organizados de fora. Tem uma coisa que me chama a atenção, Roberto, é que Claro. Quando a gente faz por exemplo, eu como aluna, eu me senti oprimida no meu curso que eu fiz, eu me senti muito oprimida. Então, hoje eu tenho consciência disso, e naquela época aquilo me angustiava muito e foi ruim. Mas hoje, quando eu vou dar uma aula, a maior preocupação que eu tenho é não ser agressiva com as pessoas, nem no olhar,
muito menos no toque, muito menos na correção, dá espaço para falar. Às vezes a pessoa quer no meio da aula parar e falar, aí eu paro e deixo e converso. Mas assim, se você faz opressão sobre a pessoa ali na sala, quando ela sair dali, ela vai continuar oprimida. Porque se eu sou professora, instrutora, e ensino que tem que ser assim, ele vai sair dali da aula, vai sair do mesmo jeito, com a mesma sensação que vai ter que obedecer. E isso eu tento quebrar, assim, eu quero ser aluna e me vejo aluna, e quando eu vou dar aula, eu preciso também exercitar isso, porque não é porque eu sei mais um pouco que a pessoa que está ali que eu vou também dar ordem e ser agressiva. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa da agressividade, porque eu já sofri pequenas coisas, assim, até assistindo aula e tudo, que é muito frequente isso acontecer, né? Uhum. Perfeito. Eu já complemento aqui para você o que você escreveu, Diego. E Fanon diz uma coisa muito legal assim no Condenados da Terra, que ele fala assim: não adianta eu tratar as pessoas, ele é um psicanalista, né? Curar as pessoas na minha clínica e ele voltar para uma sociedade doente, né? Aí exige uma dose de violência. Estou insistindo nisso porque eu sei que é absolutamente contraditório no mundo do yoga isso, né? Há uma certa violência que às vezes é necessária, né? Por exemplo, agora você já tem consciência que você foi oprimida com um professor, num gesto, numa fala, o que seja. Se isso ocorrer de novo, eu não desejo que você se cale para não externar nenhum tipo de violência, porque você foi ensinada a trabalhar não violência e sair calada. Não, você vai você vai exercer uma violência ali positiva, se a gente pode dizer assim. Eu estou usando violência, mas a gente pode usar outra palavra, mas uso de propósito essa gramática, para denunciar aquele tipo de opressão que está sendo causada ali. Então, ali a rinça não serve. Nessa situação, está sendo abusada, está sendo oprimida, o ahimsa não serve. Claro que o diálogo é importantíssimo, mas o diálogo para o opressor é uma agressão. E você pode ter certeza, se for um cara, aquele professor bem típicozão, assim, ou professora também, que é bem, que é assim, você levantar a mão e dialogar, isso já é o fim de tudo, não é? Acaba lendo como uma opressão. Eu não entendi muito bem, Diego, a ideia do ahimsa. Não acho a ahimsa resignação. Você colocou um negócio antes, peraí. Penso a ahimsa como micropolítica mesmo, necessitando considerar o contexto de cada corpo mesmo. Eu acho que você concordou com o que eu falei, não sei. Depois colocou, não acho que a ahimsa é resignação, por mais que seja comum ver assim, infelizmente. Não acho que a ahimsa. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: não há uma universalização do que significa não violência. É disso que nós estamos falando. E isso aqui que nós estamos fazendo é o diálogo. Então, quando a rincha deve acontecer e quando não deve acontecer, isso só vai ser decidido no coletivo e com a situação dada, não de forma abstrata. É disso que nós estamos falando. Então, a rincha pode não ser resignação, mas às vezes é, Diego. Não tem nenhum universal. Às vezes você não agir com violência é resignação. Resignação, é isso. Os caras invadindo o Planalto e quebrando os 3 poderes. Vamos pegar fatos reais da realidade, né? Do históricos. Como é que parou aquilo ali? Os guardas sentando, fazendo jejum? Não. Uso da força. Uso da força. Então a rimsa não serve para tudo. Serve para algumas situações. Mas para tudo? Para tudo não. Há momentos que é necessária uma disruptura. E a disruptura é violenta. Pode ser num diálogo, não necessariamente tem que ser saindo na mão com a pessoa. Mas não exercendo nada é difícil. E volto a dizer, quando Gandhi faz aquele caminho dele lá até o mar para né, pegar o sal e não sei o que, contra o Império Britânico, ele não saiu na mão com ninguém, mas não significa que foi não violento, tá ligado? Não violento. Não violento é ótimo. E assim, o indicativo mais importante, Diego, do ahimsa do Gandhi
é que a Europa adora ele. Esse é o primeiro sinal que tem que acender na tua mente, tá ligado? A Inglaterra adora Gandhi. Peraí. Não. Não, alguma coisa tá errada, tá ligado? Tem a revolta dos malês, que a gente nem estuda na escola praticamente. O Portugal não faz culto aos malês, que eram os pretos muçulmanos em Salvador. Não, eles não gostaram disso. Então, é necessário a gente repensar toda essa organização que nos ordena, né? Achando Gandhi, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, é possível fazer crítica. O próprio Dalai Lama, gente, eu acho que falei isso, não sei qual aula que eu já falei, mas o Dalai Lama, o tibetano, ele não, ele não é aceito por todo mundo, tá ligado? No Tibete. Tibete acha extremamente covarde o que ele fez. Tá? Gandhi e mesmo o Buda histórico ou também rolava misoginia. Se você idolatra alguém, tu já tá absolutamente capturado, tá ligado? Então, Gandhi foi misógino, Siddhartha Gautama, é isso aí, é isso aí. Tirar essas pessoas do altar é o primeiro passo para você começar a se descolonizar desse rolê todo, tá ligado? É isso. Eu acho que a gente começa já a puxar um pouco esse novelo e desfiar esse fio. Entender que não há ninguém no altar, nem Shivananda, nem Yogananda, nem Gandhi, nem Madre Teresa de Calcutá, nem ninguém. Você começa a tirar, desverticalizar, acho que não existe essa palavra, e deixar horizontal, todo mundo ombro a ombro. Todo mundo ombro a ombro. É de sentar e trocar ideia com qualquer um. Não de cima e de baixo. Alguém pode ter mais conhecimento de você, de um texto, porque se dedicou mais a isso, é especialista. Você não é menos intelectual ou o que é que seja do yoga por causa disso. Né? É esse tipo de decolonização que nós do yoga precisamos começar a exercer, porque a gente, colonizado por isso, a gente projeta nos nossos alunos e cria uma rede infinita de corpos yogizados, né, no pior sentido da palavra, ou seja, doutrinados pelo yoga. É isso que eu venho falando há muito tempo, falando que yoga é uma igreja, é possível pensar em muitos yogamentos como igreja, há toda uma estrutura de igreja. Sacerdotes, os súditos, sistemas de consagração do poder, e isso oprime. Isso oprime. Faz você, então, começar a desejar ser o opressor. Olha quanta gente deseja ser ícones do yoga no Brasil. Isso é uma loucura, porque você nunca vai ser. Você nunca vai ser, está sempre numa dívida infinita, nunca chega. Isso é tudo que o capitalismo adora que corpos aconteçam. Desejar ser algo que ele nunca vai ser. O capitalismo adora. Não, lembra que a gente não pode sair desse rolê. Enquanto tiver a sociedade capitalista funcionando, não cair esse sistema, e quando surgir um outro sistema, vai ficar tudo maravilhoso? Não, vai ter outros problemas. Só que a gente vive nesse aqui. A gente não vive na Índia imperialista, a gente não vive na Inglaterra imperialista, a gente não vive mais no Império Português, a gente vive em outro rolê. Outro rolê. E nós temos que nos atentar para isso, porque é esse rolê social que produz as doenças psíquicas que as pessoas vão bater na tua porta com um professor de yoga. Ou você buscar o yoga por causa disso. Eu acho que isso resume um pouquinho o que nós tentamos abordar nessa primeira aproximação de hoje. A galera que vai procurar vocês por estresse, ansiedade, depressão, mal-estar, o que seja, são doenças psíquicas produzidas pelo social. E o yoga não é uma ferramenta universal com ferramentas universais que vão resolver todos os problemas do mundo. Não adianta você fazer a pessoa viver nos yamas e niyamas que os problemas vão se dissolver. Isso, sim, isso é de uma infantilidade que eu não consigo nem começar a explicar isso. Não é. Aí eu vou viver sobre os preceitos dos yamas e niyamas. Meus problemas vão resolver porque eu medito todo dia 4:30 da manhã e vivo os yamas e niyamas. Loucura. Eu vou viver em satya eternamente, falando a verdade. Você não vai conseguir viver assim. Você não vai conseguir viver assim. Assim, eu estou decepcionando vocês que nos assistem depois. Eu peço desculpas, mas o yamas e niyamas não serve para todas as situações. Né? E mesmo os kleshas, apego, aversão, medo da morte e orgulho,
Eu posso descrever aqui, mas não cabe, eu posso descrever os kleshas como um sistema de dominação, né? Você é um cara sem casta, fala para você, olha, não vive apegado. Mas eu já não tenho porra nenhuma. Então, mas vive, aceita isso, né? Se você viver apegado, você vai ficar apegado, desejando viver como um Brahmane? Não, não pode. Então, assim, é possível fazer uma leitura também do ponto de vista do subalterno, tá ligado? É que a gente, em geral, lê os textos do yoga numa posição privilegiada, que nós temos. Inverter isso, se colocar numa outra postura e perceber o panorama, dá um grau de humildade e liberta você do yoga. E olha que coisa, né? Aí você entra no yoga de novo. Agora, o yoga sem as amarras. É disso que a gente vem falando aqui. Algo mais, gente? Fique à vontade. Agradeço demais a presença de vocês, pela paciência, muito obrigado. Encontro vocês, então, amanhã nesse mesmo horário aqui. Fechou? Abraço, gente. Até mais. Muito obrigado.